Olá, muito bom dia para todos. Eu vos saúdo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Uma saudação também para aqueles que nos acompanham, para aqueles que não podem estar aqui connosco hoje e para aqueles que, mais distantes, querem assim manifestar a sua proximidade. Vamos, nesta celebração do 28º domingo do Tempo Comum, em que o tema anda à volta da lepra, vamos também pedir ao Senhor pelos nossos, por aqueles que estão guardados no nosso coração e que estão, como nós acreditamos, junto de Deus. E dentre estes vamos lembrar hoje particularmente o Geraldino Dias dos Reis. E para que celebremos dignamente, convido-vos a que nos recolhamos por alguns instantes e possamos fazer um exame de consciência, dando conta daquilo que porventura não esteve tão bem,
Confessemos, pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia, como cantamos, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que a vossa graça preceda e acompanhe sempre as nossas ações e nos torne cada vez mais atentos à prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Podemos sentar. Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias, o general sírio Naamã desceu ao Jordão e aí mergulhou 7 vezes, como lhe mandara Eliseu, o homem de Deus. A sua carne tornou-se tenra como a de uma criança e ficou purificado da lepra. Naamã foi ter novamente com o homem de Deus, acompanhado de toda a sua comitiva. Ao chegar diante dele, exclamou: agora reconheço que em toda a terra não há outro Deus senão o de Israel. Peço-te que aceites um presente deste teu servo. Eliseu respondeu-lhe: pela vida do Senhor que eu sirvo, nada aceitarei. E apesar das insistências, ele recusou. Disse então Naamã: se não aceitas, permita ao menos que se dê a este teu servo uma porção de terra para um altar, tanto quanto possa carregar uma parelha de mulas, porque o teu servo
nunca mais há de oferecer holocausto ou sacrifício a quaisquer outros deuses, mas apenas ao Senhor, Deus de Israel. Palavra do Senhor. Diante dos povos manifestou Deus a salvação. Cantai ao Senhor um cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. A sua mão e o seu santo braço lhe deram a vitória. O Senhor deu a conhecer a salvação, revelou aos olhos das nações a sua justiça. Recordou-se da sua bondade e fidelidade em favor da casa de Israel. Os confins da terra puderam ver a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor, terra inteira, exultai de alegria e cantai. Diante dos povos manifestou Deus a salvação. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, lembra-te de que Jesus Cristo, descendente de David, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo qual eu sofro, até ao ponto de estar preso a esta cadeia como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está encadeada. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. É digna de fé esta palavra: se morremos com Cristo, também com Ele viveremos. Se sofremos com Cristo, também com Ele renasceremos. E se o negarmos, também Ele nos negará. Se lhe formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.
porque esta é a sua vontade. A vosso respeito em Cristo Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, indo Jesus a caminho de Jerusalém, passava entre a Samaria e a Galileia. Ao entrar numa povoação, vieram ao seu encontro 10 leprosos. Conservando-se a distância, disseram em alta voz: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse-lhes: ide mostrar-vos aos sacerdotes. E sucedeu que no caminho ficaram limpos da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz, e prostrou-se de rosto por terra aos pés de Jesus para lhe agradecer. Era um samaritano. Jesus, tomando a palavra, disse: não foram 10 que ficaram curados? Onde estão os outros 9? Não se encontrou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse ao homem: levanta-te, segue o teu caminho, a tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ora, façam favor sentarem. Então, mais uma vez para todos, as boas-vindas. Desculpem este atraso de 5 minutos antes de começarmos a Eucaristia. Realmente já adivinhais o que aconteceu. A linha estava fechada e, de facto, podia fazer aquilo que às vezes a gente faz, ou que alguns fazem, que é estar aqui fechado, vai-se acolá, mas depois às páginas tantas também não é de facto do bom tom e, portanto, foi esta a razão da demora. Hoje celebramos, como eu dizia no início, o 28º domingo do tempo comum. E, como deram conta, quer a primeira leitura, que é tirada do segundo livro dos Reis, quer o Evangelho de São Lucas, nos falam sobre a mesma problemática da lepra. Já nem falo tanto, embora seja disto que se fala, já não falo tanto da doença lepra, que faz com que a pele comece a cair, depois as partes do corpo começam a cair, depois começam a ficar, desculpem a expressão pouco própria, a ficar podre e por aí fora. Naquela altura era uma doença mortal. Era dificilmente alguém se safava, desculpem a expressão, com esta doença. Mas estas leituras, escritas para ontem, têm uma atualidade terrível hoje. Porque, no fundo, já não estamos a falar da lepra, propriamente dita, dessa doença mortal, estamos a falar das consequências da lepra. Naquele tempo, quem era leproso, como consequência, era arrancado da sua casa e posto a viver num acampamento só de leprosos. Inclusive, as pessoas que eram leprosas tinham que gritar quando avistavam alguém que se aproximasse, alguém de saúde, ainda por cima, tinham que dizer impuro, impuro, referindo-se às próprias pessoas, para dizer à pessoa que se aproximava que estava diante de um leproso. Tinham que tocar as campainhas. Atenção, vai passar um leproso, arredem-se. É terrível. E a gente sabe o que é isso? Um bocadinho
quando foi o Covid no início. Um bocadinho quando foi o Covid com isso. Nós estávamos na expectativa, o que é, como é que não é, o que é que eu vou ter, vou ser curado, isto corre mal, porque a gente ouvia relatos de tudo e de todos, não é? E acontece um bocadinho isto. Ora, hoje, esta palavra de Deus tem uma atualidade muito grande, seja por causa do Naamã. Isto até era engraçado, porque é preciso também contar a história toda, porque aqui só vem um bocado. E ele estava na Síria, este comandante das tropas, e tinha um grande problema, que era leproso. E às páginas tantas, ele tinha lá uma empregada que tinha vindo de Israel, ou a mulher dele, e essa empregada um dia disse: se o meu comandante quisesse ir à minha terra, lá em Israel, lá há um rio, o Rio Jordão, há lá um profeta, o Eliseu, se ele for lá, talvez Deus o cure. E ao princípio o Naamã, o general, o que é que vou lá fazer e tal, estou numa terra e não sei o quê. Bom. E foi de facto, e lá deram-lhe esta receita: tens que mergulhar 7 vezes no rio. E o Naamã perdeu as estribeiras. 7 vezes a mergulhar no rio. Então, mas eu que na minha terra tenho tantos rios e tão bons e com tanta água e tão limpinhos, e venho para aqui para o Jordão, que é um rio, e ainda hoje é assim, um rio com pouca água, ainda por cima todo sujo, todo porco, até que alguém chegou ao pé dele: comandante, se fosse uma coisa assim muito especial, muito difícil, agora de 7 mergulhos, então isto faz com muita... E de facto acabou por fazer, e ficou curado. Isto foi na primeira leitura. E por isso é que este homem, quando se sentiu curado, o que é que ele diz? Foi junto do profeta: quanto é que, olha, toma lá que eu quero te pagar e tal. Não quero receber dinheiro nenhum. E então, não, então já que não querem, vamos fazer aqui um altar. Foi aquilo que a Milinha leu. Vamos fazer aqui um altar, como deve ser e tal, porque eu agora também quero dar graças. Foi aquilo que a maior parte dos leprosos do Evangelho não foram: grato. Manifestou a sua gratidão perante a cura obtida. Já os outros que estavam no Evangelho, que eram 10, e foram ter com Jesus à distância, e Jesus diz-lhes: ide mostrar-vos aos sacerdotes, porque o sacerdote é que dizia: atenção pessoal, estes estão leprosos, não podem vir, e portanto está proibida a entrada a estas pessoas na sinagoga. E enquanto não dissesse o contrário, mesmo que eles estivessem curados, ninguém os acolhia. E por isso, quando Jesus lhes diz: ide mostrar-vos aos sacerdotes, era por causa disso. E isto é muito importante, foi no caminho, foi a caminhar que eles ficaram curados. E só um é que voltou. E eu quero ficar um bocadinho por aqui. O nosso Deus, o Jesus que nós acreditamos, não faz milagres para resolver os nossos problemas. Esqueçam. Senhor, eu estou muito doente, cura-me. O nosso médico é o outro, é o de cá. E o nosso Deus não faz processos de medicina. É certo que ele também não precisava se ele quisesse. Só que ele não quer resolver os nossos problemas à luz de milagres. Isso era muito fácil. Senhor, eu estou muito doente. Pronto, cura-te. E eu ficava curado automaticamente. Senhor, eu tenho lá em casa um problema lá com o marido e tal. Vê lá se dás um jeito e tal. Sim, senhora. Isto não vai assim. Vai a caminhar. É só quem caminha. É só quem quer caminhar. É só quem quer resolver os seus problemas e que se põe ao caminho. Se põe ao caminho para descobrir, de facto, aquilo que, de facto, tem que fazer. Só esse é que se cura. Só esse é que se cura. E isto hoje para nós é muito importante, porque nós muitas vezes somos leprosos, não desta doença, graças a Deus, porque já está ultrapassada, pelo menos já sabemos qual é a medicina, qual é a terapêutica que se deve usar e fazer, mas tem muito a ver connosco, na medida em que estamos num tempo da indiferença. E a lepra fazia com que a pessoa fosse ainda mais indiferente.
apontasse os outros a dedo, os leprosos, com a carga que tinha naquele tempo a lepra, que além de ser doença mortal, era o símbolo do pecado. E agora imaginem o que é a pessoa andar carregada com este título, com este nome de leproso. E por isso era objeto das pessoas apontarem a dedo, o gesto da indiferença, os gestos de que não, eu não sou um leproso, eu não sou como aqueles. E isto é muito importante porque estamos num tempo das diferenças. O normal já foi. A normalidade hoje é a anormalidade. E o facto de alguém ser diferente de mim não quer dizer que eu é que tenha a razão. E vós sabeis, desde casadas, casamento normal, lá estou com o normal, desde o casamento habitual do homem com a mulher, desde o casamento do homem com o homem, desde o casamento da mulher com a mulher, e já agora, para ficar completo o ramalhete, antes a família tinha 2, 3, 4 filhos. Agora são os filhos que têm 2, 3 e 4 famílias. Já viram? Então, pensem um bocadinho. Antes tinha-se 2 ou 3 filhos. Agora são os filhos que têm 3 famílias. E nós, do alto do nosso parreiral, somos os maiores. Cuidado, baixa a bolinha. Faz-te bem. Tu não és mais que os outros. E isto que se faz relativamente aos filhos que têm 3 e 4 pais e 3 e 4 mães, já percebeste a ideia? Isto passa-se também connosco porque, e tal, e não sei o quê, com aquela tatuagem, e tal, com aqueles piercings, e tal, e não sei mais quantos, que ele anda com... Ouçam. Quem somos nós? Todos nós somos leprosos. Este convite a perceber que a normalidade faz-se olhando normalmente. Eu até posso nem optar por ali ou por acolá, eu posso enverdar por ali, mas ninguém me pede que eu concorde ou que deixe de concordar. Agora, tenho que respeitar como ele me respeita. É o respeito, como diz o outro, que é uma coisa muito bonita. E eu gosto, dizia lá aquele que a gente conhece. E, portanto, é neste sentido que a palavra de Deus hoje é muito atual. É muito atual porque a normalidade hoje é uma coisa muito subjetiva. E é nesse sentido que nós temos que ter em conta e ter presente isso mesmo. Olha, eu não digo mais nada. Acho que pensemos 2 vezes, eu tenho na família casos assim destes, como vós tendes, com certeza também, e pronto. E quem somos nós, somos melhores que os outros, mais que os outros? Em quê? Não é raça, não é religião, não é política, não é estas coisas todas. Temos que fazer caminho. É a caminhar que eles ficaram limpos da lepra. É percebendo que as coisas já não são como eram e que são diferentes, que eu tenho que ser diferente também. Não é ser igual ou deixar de ser, é ser aquilo que devo ser, mas respeitando quem não pensa assim. Isto não é fácil, como todos nós entendemos, mas penso que não há outro caminho. Que o Senhor Jesus nos ajude a ser grato a este Deus como Naamã, a voltar para trás como aquele samaritano para agradecer, para que possamos fazer este caminho no sentido de ir ao encontro daqueles que estão ao nosso lado. Creio em um só Deus, Rei da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido em Deus de Deus, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai,
Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação. Desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado. Sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos caríssimos, Jesus Cristo curou 10 leprosos, apesar de saber que apenas um voltaria para lhe agradecer. Levantemos nós também as nossas mãos a Deus Pai, que a todos quer salvar, apesar de sermos tão ingratos, e supliquemos dizendo, a cada pedido: Deus Omnipotente, vinde em nosso auxílio. Deus Omnipotente, vinde em nosso auxílio. Para que o nosso Bispo, Dom António, os presbíteros e os diáconos acolham sem distinção nem preconceitos os mais rejeitados que deles se aproximam, oremos ao Senhor. Deus Omnipotente, vinde em nosso auxílio. Para que os médicos, capelães e enfermeiros que assistem aos doentes que perderam toda a esperança recebam como prémio a vida eterna, oremos ao Senhor. Deus Omnipotente, vinde em nosso auxílio. Para que os leprosos e doentes incuráveis encontrem em cada homem que os serve um irmão, uma irmã e a própria mãe, oremos ao Senhor. Deus Omnipotente, vinde em nosso auxílio. Para que Jesus, que sofre nos doentes, os pacifique com a graça da sua presença e lhes dê a fidelidade até ao fim, oremos ao Senhor. Deus Omnipotente, vinde em nosso auxílio. Para que cada um de nós, quando estiver doente, saiba mostrar-se reconhecido para quem o trata e dar graças a Deus, que é a fonte de todos os bens, oremos ao Senhor. Deus Omnipotente, vinde em nosso auxílio. Deus nosso Pai, que enviastes o vosso Filho muito amado para nos curar de todo o mal, dai-nos um coração agradecido, que saiba dar-vos glória e louvor pelos dons com que nos enriqueceis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Apresentamos, Senhor, os frutos das sementeiras, o vinho das nossas uvas,
irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, as orações e as ofertas dos vossos fiéis e fazei que esta celebração sagrada nos encaminhe para a glória do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por Jesus Cristo, nosso Senhor. Unidos na caridade, celebramos a sua morte, com fé viva proclamamos a sua ressurreição, com ardente esperança aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e santos, glorificamos e bendizemos, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo. Sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, desta igreja que está aqui, de toda a igreja espalhada por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo António, todo o clero, todos os consagrados, todo o povo de Deus, todos nós que aqui estamos. Lembrai-vos ainda e também do vosso servo Geraldino Dias dos Reis, que lembramos nesta celebração, e de todos aqueles que também são das nossas vidas e que agora estão a ter a vida em abundância. Tende misericórdia também de cada um de nós que aqui está e dai-nos a todos a graça de participar na vida eterna.
com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com confiança, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia, nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Senhor Jesus, que dissestes, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, à nossa lepra espiritual, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. E felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que cura a nossa lepra, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E neste mês de outubro, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pelo Geraldino, por todos os nossos, dai-lhe, Senhor, o eterno descanso. Descansa em paz. Oremos. Deus de infinita bondade, que nos alimentais com o corpo e sangue do vosso Filho, tornai-nos também participantes da sua natureza divina. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Sentados um bocadinho. Ora bem, eu na segunda-feira irei ter um encontro no cartório. Se não chegar, terei que ir para a igreja ou para o salão, com todos aqueles que vão batizar no mês de outubro, das três paróquias de Travassou, de Diós de Ribeira e de Espinhel. Essa reunião com esses que vão batizar neste mês de outubro, esta reunião será amanhã no cartório paroquial, às 7 da noite. Depois, na terça-feira, irei celebrar a missa na Piedade, daquele senhor que faleceu atropelado na estrada ali na Piedade. É o sétimo. Ele não morreu logo, mas passado 2 ou 3 dias não resistiu ao embate. E então, na terça-feira vou lá celebrar o 7º dia por ele e também por todos os outros que apareçam. Na quarta é o dia que nós tínhamos missa, só que eu tenho de facto que fazer um exame médico e, portanto, e logo por cima é às 8 da noite. E como não tenho essa possibilidade de estar nesse dia, as intenções das missas, em vez de ser na quarta, passam para quinta, às 7h30. Depois, na sexta-feira, da parte da manhã, eu tenho um encontro com os meus colegas do Arciprestado. Deve estar lá o seu bispo também, se calhar, digo eu, porque é costume. E depois, à noite, às 7h30, tenho missa em Diós da Ribeira. Depois, no sábado, é aquilo que é normal agora, 5 horas, missa aqui antecipada, muito virada para as crianças. 6h15 será em Espinhel, 7h30 da noite será em Paradela. E de hoje a 8 dias, tenho o aniversário da banda que vai animar, da banda albarense, que vai animar a celebração da missa às 9 da manhã. No próximo domingo, fazem 116 ou 117 anos, e portanto há missa lá às 9, animado por eles. Depois às 10h15 em Diós da Ribeira, e às 11h30 temos aqui um batismo da Camila, e é portanto às 11h30. Estão a ver, afinal de contas, ainda cheguei mais ou menos a horas ao final. Sabem o que me aconteceu? Não sei se, porque uma pessoa não está ali porque estas coisas aconteçam. Vi isto, não foi na televisão, foi de facto na internet, mas foi mesmo verdade. Um colega meu, no Brasil, estava a celebrar a missa e na altura da consagração, quando estava a erguer o cálice, vem um pássaro, pousa no cálice para beber também o vinho. Coisas assim. Está tudo diferente. Pronto, e foi com esta vou-vos trazer o vídeo, para quem não viu, porque realmente aquilo tem pensei assim, olha, mais uma, porque às vezes há muitas mentiras. Mas aquilo não, estava a ser transmitida a missa na internet e, portanto, na altura mesmo do cálice, ora, vamos cá também a beirar-nos da comunhão.
O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Cuidado com os pássaros. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe.